Eu lembro, assim, de alguns anos atrás, e quando tu comentava, era sempre falar de energia, de frequência. Então, foram as primeiras palavras, eu acho, que ela introduziu, assim, de diferente, vamos dizer, e que a gente não entendia muito bem, de como assim frequência, como assim estamos todos conectados e a minha frequência pode entrar na frequência do outro, eu posso entrar o campo do outro. Isso eu não entendia nada, nada, nada. E era o que ela sempre falava, de manter a frequência alta, manter uma energia boa. E, pelo que eu me lembro, foram as primeiras frases, assim, que eu escutava e eu não conseguia entender muito bem. Então, ela me passou vários vídeos do Hélio Couto, que vocês devem conhecer, que foi o que, assim, para mim, pelo menos, o que mais me abriu a mente, vamos dizer, o que mais trouxe conhecimento naquela época. Então, eu comecei a ver os vídeos dele e juntando com o conhecimento da mãe, que ela vinha e falava, e daí fui juntando em uma única coisa só. Vi que era tudo a mesma coisa, que não é que o Hélio Couto falava A e a mãe B. Na verdade, era tudo a mesma coisa. Então, isso abriu bastante minha cabeça e foi ali que eu comecei a entender de fato o que a mãe estava querendo dizer para mim, para o meu irmão, para o meu pai, para a família inteira, e ninguém compreendia ela. Então, foi importante, eu acho, ter compreendido isso um pouquinho antes, até deles, do resto da minha família, porque eu comecei a compreender a mãe, comecei a compreender o que ela queria dizer com isso. E isso, assim, é algo que, na minha vida, por exemplo, eu não consigo conviver, não consigo viver mais sem a espiritualidade estar presente, ou sem a física quântica estar presente. Tudo está conectado. Então, eu vou para a faculdade, eu passo alguma situação ruim lá, vamos supor, eu vou entender que não é a situação ruim, eu vou entender o que está querendo dizer com isso. Então, é algo para mim essencial, vamos dizer, que eu não consigo mais avançar sem isso. Está conectado em mim isso e não muda mais. Então, é um conhecimento que no momento que eu obtive, assim, impregnou, sabe? E qualquer situação que vier hoje na minha vida, eu vou lidar a partir da espiritualidade e desses conhecimentos. Eita! Falou bonito, mana. Falou bonito, falou legal. Gente, então, olha só um ponto aqui que a mana traz, ó. O que aquela situação quer trazer, tá? Então, por exemplo, uma situação de medo que alguém esteja passando aí, uma situação de medo. O medo quer tomar conta de você? Não. O medo quer te fracassar? Não. Ele quer que você o quê? Se torne o quê? Segura. Tome forma da tua vida. O medo, ele é uma consciência que ele não sabe se está servindo a luz ou a sombra. Ele não sabe. Pobrezinho do medo. Ele vem porque ele quer crescer. Então ele vem, você vai ficar com medo porque eu vou te pegar, porque tu vai passar fome, porque tu não vai conseguir atender, porque não sei o que lá. Ele só quer que você olhe a alma, né? A lei da afinidade, que alguém colocou no grupo muito bem essa semana, né? A lei da afinidade. Só quer que você se torne presente e segura. Oi, o quê? Eu sou uma filha de Deus, eu estou no meu servir, eu estou para o bem, para o bom, para o belo, nada vai acontecer comigo. Nada. Eu sou segura. Tá tudo bem. Tá? Então, a partir dali que eu acho que a mana tá falando isso, né, gente? Que em qualquer lugar, em qualquer situação, ela sabe dominar. O que isso quer falar para mim? O que é? Não é que a pessoa tá fazendo mal a você, a alguém. Não está. Uma situação vem para você olhar para ela e dizer: oi, tô aqui, tô presente. Tá? É uma fala muito simples da mana, mas muito profunda. Trazer. Agora a mana falou assim, ó. Eu não vivo sem a espiritualidade. Mano, o que é viver sem espiritualidade, com espiritualidade? Que livros tu leu? O que aconteceu? Como que é? Conta um pouquinho, mana, para nós. A espiritualidade em si, vamos dizer que eu comecei a estudar um pouquinho pela física quântica para depois entrar na espiritualidade. A espiritualidade, vamos dizer que eu entrei mesmo nela um ano atrás, 2 anos atrás, foi quando eu tive uma projeção astral. E eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha conhecimento disso. Só aconteceu e eu acordei sem entender nada. Eu fui comentar com a mãe e daí ela me explicou. Então, eu acho que essa experiência para mim
foi a mais marcante. A partir dali eu comecei a ter um outro olhar, em que eu realmente vi que não é só isso aqui, que existem outros planos e que a gente pode acessar eles. Então, para mim foi um marco muito grande ter tido essa experiência, e que depois eu continuei tendo várias outras e adquirindo conhecimento sobre isso, principalmente com Wagner Borges. Talvez vocês conheçam, ele é um espiritualista muito conhecido aqui no Brasil, e que ele trata principalmente da projeção astral, né? Projeção da consciência, saída do corpo. Então, eu comprei alguns livros dele e comecei a estudar e ver como que eu poderia fazer mais isso e de forma cada vez mais consciente. E isso tem me ajudado bastante, e eu acredito que foi um marco, assim, que eu tive para entrar nesse caminho. Que legal, filha, legal, sim. Então, livros do Wagner Borges, tu indica, e o que mais, minha filha? Isso. Que eu indico? Que livros, assim, das pessoas anotarem, minha filha, sobre projeção astral, que tornou fazer a projeção astral de forma consciente. Depois conta alguma historinha, né? Dessa semana eu acho interessante contar. Tá. Tem um livro dele, se eu não me engano, o nome é Viagem Espiritual. Eu tenho ele aqui, eu posso mostrar para vocês também. Viagem Espiritual, Wagner Borges. É um livro muito acessível, vocês vão conseguir ler e entender, é uma linguagem muito clara, e ele traz o significado de muitas coisas. Foi um livro que eu comprei, eu li, e eu tive mais conhecimento da própria projeção. Outro livro que eu gosto bastante é Vida Após a Morte, dele também. Ele traz vários relatos de psicografias. Então, assim, é um livro mais para tu ter um olhar bem abrangente do assunto. Agora, se vocês querem algo um pouquinho mais focado na projeção mesmo, o Viagem Espiritual não tem erro. Vocês vão ler, vão entender muito bem. Além do Wagner Borges, tem o Saulo, né, mãe? Saulo Calderon. Saulo Calderon também. Isso, os vídeos dele, eu não tenho o livro dele, não adquiri nenhum livro, mas tem diversos vídeos no YouTube em que ele relata as experiências e ele ajuda de forma prática a fazer a projeção. Então, eu acho que é muito, muito bom ter esse acesso e ir atrás. Gente, por que a Mana tá trazendo isso, e eu acho importante trazer isso para a turma, galera? Porque nós precisamos desmistificar o negócio de espiritualidade, de projeção astral, o que eu vou ver do outro lado, o do apavoramento. Cara, é a mesma coisa do que aqui, porém nós não temos o corpo físico. Do outro lado, o lado invisível, onde tudo acontece, tá? Nós estamos com pessoas aqui dentro do grupo, mais de uma pessoa, passando por situações perturbadoras de magia negra, de como que feitiço, nós estamos com mais de uma pessoa aqui no grupo passando por situações. Então, depois eu vou trazer, gente, quando a gente identifica essas coisas, que a gente neutraliza o campo. E essas coisas não entram de nada de mal nas nossas vidas, tá? Então, quando a gente desmistifica e a gente treina, a Mariana faz a viagem astral dela de forma consciente, tranquila, vai lá, passa por paredes, vai voar em cima da água lá, vai não sei aonde, tá? Gente, é uma habilidade dela e que ela treina isso, tá bom? Eu tenho menos consciente do que a Mariana. A Mariana tem muito mais consciente do que eu. Então, assim, trazer ela é dizer assim, é desmistificar aqui, tá bom? É desmistificar. A gente precisa treinar esse músculo. O que é esse invisível? O que é essa física quântica? O que é esse botão que a gente aperta e o portão abre lá do outro lado? Que onda é essa? A gente precisa ficar com essas coisas sabidinhas aqui na pontinha da orelha, certo? Mana, conta aí da projeção astral alguma coisa, não para roubar tanto tempo, mas conta alguma coisinha. Antes de falar só sobre o que tu falou de desmistificar isso, é muito importante saber que a projeção astral, todos nós fazemos todas as noites. Todo mundo se projeta durante a noite. Isso é algo anímico do espírito. Então, o que é que acontece? A gente se projeta inconsciente, a gente não tá com consciência do que tá acontecendo. Então, às vezes, tu acorda, foi um sonho, ou nem lembra. Isso é natural, isso acontece todas as noites.
o que a gente pode fazer com isso é treinar, é treino. A projeção é treino, é treinar, 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 treinar todas as noites, tendo alguma prática, lendo, adquirindo conhecimento, seja da forma que vocês quiserem. É algo totalmente acessível e que vem só para contribuir. Então, o treino, ele vai fazer com que dentro de algum tempo vocês comecem a ter também de forma consciente. O que a gente busca não é a projeção, porque a gente já está projetado. A gente busca consciência enquanto está projetado. É isso só que eu queria falar antes. Porque eu mesmo não sabia, na minha cabeça, quando isso aconteceu comigo, foi: eu tenho essa habilidade, talvez os outros não. Será que é isso? Não, todos nós temos. É questão de treino, só isso. E tu pediu para eu contar alguma história. Minha filha, tu disponibiliza o teu telefone para as pessoas, se elas quiserem perguntar ou alguma orientação, alguma dúvida particular? Sim. Eu posso colocar o teu telefone no grupo? Pode colocar, sim. Tá. Tu quer colocar depois? Quer que eu fale agora? Como é que... A mãe coloca lá no grupo depois. Tá. Uhum. Galera, assim, estejam à vontade. A Mariana é exatamente isso que vocês estão dando, bem filha da mãe dela, tá? Então, bem tranquila para vocês fazerem alguma pergunta do tipo: como que é? O que aconteceu contigo? E como que eu posso fazer? Ou alguma coisa assim. Ela é novinha, tá? De idade física aqui, mas ela é milenar, tá? Então a gente já entendeu aí o negócio. Vai, filha, conta aí uma historinha. Conta alguma, deixa eu escolher uma, deixa eu pensar. Como? Começa com aquela dessa semana. Dessa semana? Tá. A dessa semana foi uma experiência que eu nunca tinha tido, mas por isso que eu vou contar. Mas depois eu conto uma aqui, uma normal. Foi umas 2 noites atrás, eu acho. Eu fui dormir, normal, e eu deitei na cama, tranquilamente. Sabe aquele processo em que tu não tá nem dormindo profundo, tu ainda não dormiu, mas tu também não está acordado? Foi nesse processo ali. Eu tive a sensação do meu corpo que eu sinto antes de me projetar, que eu sinto bastante o chakra dilatando. Então é como se o meu peito estufasse assim, e daí ele volta um pouquinho, daí ele estufa de novo. É uma coisa assim. Então eu senti isso e eu já percebi que eu estava me projetando. E eu estava sobre o meu corpo, eu estava deitada ainda sobre o meu corpo, não tinha chegado a me levantar nem nada. Então eu meio que abri o olho, porque a sensação que eu tenho é que eu realmente abri o olho, mas eu sei que não. Eu sei que o meu corpo físico está dormindo ali quietinho, mas a sensação que eu tenho do outro lado é que eu vou abrir o olho. Então eu abri um único olho e eu não abri ele inteiro, vamos dizer. Eu vou tentar explicar dessa linguagem para que vocês entendam, porque senão não tem como. Eu deixei o olho um pouquinho entreaberto, assim, e eu vi o meu quarto, normal, que é o que sempre acontece. Eu vi o meu quarto, tinha a janela, tava entrando já um pouquinho de luz, tava tudo normal, mas eu senti que tinha outra pessoa comigo ali, que havia algum espírito ali. E era uma moça, e ela é uma moça muito jovem, ela tinha na base de 20 anos, vamos dizer. Eu não vi ela, eu sei que ela estava lá, mas eu não... Isso, telepaticamente. Então ela estava um pouquinho, não estava tão próxima de mim. No momento que eu percebi que ela estava ali, eu, telepaticamente, eu deduzi o nome dela, que era Roberta. Então eu falei, não falei com a boca, mas eu disse assim pra ela que o nome é Roberta, e daí ela passou por mim, ela se aproximou e ela passou pelo meu corpo e ela disse Maria Roberta. Então o nome dela era Maria Roberta. O que foi de estranho que aconteceu, que nunca tinha sentido? Eu estava deitada assim e ela passou por mim. Nesse processo em que ela passou por mim, eu vi que ela estava, como se fosse acoplando em mim. E ela foi nos chakras, que é o que a gente chama, que é um processo de incorporação. A sensação que eu tive era de o meu corpo totalmente vibrando, o meu corpo vibrava como se fizesse isso, só que não o meu corpo físico.
E eu tava toda arrepiada, assim, eu comecei não a sentir um medo, mas eu senti algo estranho que nunca tinha acontecido comigo. Então foi o processo dela passando por mim e acoplando. Eu comecei a perder como se fosse um pouco de controle do meu corpo nesse processo, porque nunca aconteceu. Então me deu um certo apavoro na hora de: será que eu tô perdendo o controle do meu corpo? Será que isso é uma incorporação? Será que ela só está passando e essa é a sensação? Eu não consegui distinguir. Eu sei que, como me deu um certo apavoro na hora, me deu uma sensação estranha de perdendo o controle do meu corpo mesmo, o batimento cardíaco aumentou, as ondas cerebrais aumentaram e pá, voltei pro corpo. Não consegui dar continuidade nessa experiência. Na hora que eu acordei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não consegui entender muito bem. A sensação que eu tinha era que ela ia me falar coisas, ela ia entrar em contato comigo, ela ainda tinha frases para me falar, ela ainda tinha muita coisa para falar, mas eu não consegui manter ali, porque no momento que o meu coração acelera, que as minhas emoções dão eu volto pro corpo. A gente não consegue ficar projetado com ou muita felicidade, vamos dizer, ou muita tristeza. A gente sempre tem que estar neutro. A gente tem que ter um controle emocional muito grande nesses momentos. E eu não consegui ter nessa experiência, porque eu nunca tinha passado. Então, na hora que eu perdi um pouquinho o controle, eu voltei pro corpo, mas essa foi o que me veio na cabeça. Assim, eu acordei e eu pensei, poxa vida, né? Não Foi perdeu tanta,